O algoritmo conhece você melhor do que você mesma. Ele sabe do que você vai gostar antes mesmo de você saber. Ele sabe o que você vai pensar antes de você pensar. E tá usando isso pra te moldar sem você perceber. Quantas das suas características você realmente escolheu? E quantas o algoritmo escolheu pra você? Porque ele te mostra um estilo de vida, você consome, ele te mostra mais, você adota, ele te mostra de novo e você repete aquilo e aquilo de repente virou a sua identidade. Mas foi escolha sua ou foi condicionamento? Eu tava pensando nisso outro dia e eu me dei conta que muita gente não sabe mais onde termina o eu e onde começa quem o algoritmo decidiu que você será. Você gosta dessas coisas porque você gosta ou porque o algoritmo te mostrou tanto desse conteúdo sobre isso que você foi convencida de que gosta disso. E não para só nos gostos não, tá? Suas opiniões, valores, visão de mundo, a gente tá literalmente deixando uma inteligência artificial construir a nossa personalidade. E a gente chama isso de estar informada, de estar conectada. Mas tem um custo nisso e você tá pagando isso sem perceber? Então vamos falar sobre isso hoje, sobre o que acontece quando você terceiriza o ato de ser você e como voltar a ser dona da sua própria cabeça. Oi, eu sou a Amy. E pra gente começar, deixa eu te fazer umas perguntas e eu quero que você responda com sinceridade, com honestidade, só pra você mesma. Quantas opiniões que você tem hoje vieram de pensar sobre o assunto? E quantas vieram de você ver gente falando sobre isso na internet? Você já parou pra pensar profundamente sobre algo recente? Tipo, realmente pensar mesmo, pegar aquele assunto, analisar de vários ângulos, questionar, formar sua própria opinião, suas próprias conclusões, ou você só consome a opinião pronta e adota isso como sua? E não é julgamento, tá? Eu também faço isso, eu também já fiz muito disso, né? Porque todo mundo faz. Porque é mais fácil, é mais rápido, você vê um vídeo ali de 30 segundos de alguém explicando o que é aquilo e você pensa, pronto. Isso aqui é também o que eu penso. E você já tem a opinião formada, né? Sem nenhum esforço. Mas aqui tá o grande problema nisso, né? Essa opinião, ela não é sua. Ela é uma opinião emprestada. É uma cópia de alguém que provavelmente também copiou de outra pessoa. E você tá vivendo com um cérebro cheio de pensamentos que não são seus. E pior, o algoritmo sabe que você já acredita nisso. Ele já mapeou você. Então ele só mostra o conteúdo que reforça o que você já pensa. Você nunca vê o outro lado. Você nunca vai ser desafiada. Você só vai ficar recebendo confirmação do loop que você já acredita. É tipo você viver numa bolha onde todo mundo concorda com você o tempo todo. Parece confortável, né? Mas aí você não cresce. Você não pensa, você vira uma casca com o interior todo vazio. E tem outra camada nisso, né? O algoritmo, ele não só decide o que você vê, ele decide quem você é. Por exemplo, você assiste um vídeo sobre um assunto. O algoritmo já entendeu. Ah, ela gosta disso. E aí ele vai e te mostra mais disso. E mais, e mais, e mais, e mais. Até que de repente isso virou parte da sua identidade. Não porque você escolheu, mas porque o algoritmo decidiu que é isso que você é e que é isso que você gosta. Eu vi isso acontecer comigo. Eu sempre que buscava alguma coisa por pura curiosidade, o algoritmo começava a me empurrar só aquele tipo de conteúdo, só sobre aquilo. E em um mês aquilo estava tão enraizado em mim que aquele assunto começou a fazer parte da minha rotina e eu poderia facilmente, agora eu sou isso aqui e agora eu penso dessa forma. Mas eu realmente sou, eu realmente penso assim? Ou o algoritmo me convenceu porque ele me mostrou aquilo tantas vezes que eu acabei acreditando? E olha só o perigo disso, né? Você começa a performar para se encaixar na identidade que o algoritmo criou para você, né? Então você consome o conteúdo, adota essas opiniões, repete algumas falas porque é isso que pessoa como você faz. E aí você vai perdendo aos poucos o que é genuinamente seu, o que você pensaria se ninguém tivesse te dito o que pensar primeiro sobre aquele assunto. O algoritmo, ele tá escrevendo a sua personalidade e você tá deixando isso, porque você nem percebe que isso tá acontecendo. E vamos falar disso com profundidade, porque isso me incomoda muito. Eu não sei você, mas me incomoda pra caramba, porque tudo virou raso, tudo virou vídeo de 30 segundos com resposta definitiva pra questões super complexas. E a gente acabou acostumando, né? A gente nem aguenta mais um conteúdo longo, denso, que exige pensar ou prestar atenção, ou você ficar ali por longos minutos. Você pega um assunto, sei lá, economia, relacionamento, saúde mental, assuntos que são complexos, e aí vem um vídeo de 15 segundos falando, é simples,
faça X e você acredita, porque parece que a pessoa sabe e porque você não tem paciência para se aprofundar nesse assunto. Mas a vida ela não é tão simples, as coisas não têm respostas de 15 segundos e quando você aceita que tem, você enferruja cognitivamente o seu cérebro. Literalmente ele tá ficando mais burro, porque você perde a capacidade de lidar com as nuances, as complexidades e você vira uma dependente de informação rápida. E aí a gente vê o quê? Uma geração inteira que acha que as questões elas sempre têm um lado óbvio, que não existe meio termo nos assuntos, que tudo é preto ou branco, porque o algoritmo não mostra essas nuances. Ele mostra um conteúdo polarizado, porque o polarizado ele engaja mais. E aí você vai consumindo isso achando que tudo na vida é esse ou aquele, nunca ambos, nunca nenhum nem outro, nunca é complicado. E aí você já deve ter percebido que isso é muito perigoso, né? Porque a vida real, ela é muito mais profunda do que isso. E se você só sabe pensar em binário porque foi isso que o algoritmo te ensinou, você não está preparada para a vida real e para lidar com essas questões complexas. Você está preparada para viver numa bolha de conteúdo perfeitamente curada, onde tudo faz sentido e todo mundo que discorda de você é um inimigo. Mas olha, eu até entendo porque a gente faz isso, né? Porque pensar às vezes pode parecer difícil, é trabalhoso, exige tempo, gasta energia, disposição para ficar desconfortável. É mais fácil deixar alguém pensar por você, né? Ver um vídeo e concordar e tá tudo bem, tá tudo pronto. Aí você já tem a sua opinião formada. Você pode ir para comentários para se defender, para defender alguém, você pode se sentir inteligente, sem ter feito o trabalho realmente de pensar. O algoritmo, ele é muito bom nisso, em saber exatamente o que te dá para você se sentir validada, informada, parte de algo. Então ele te mostra o conteúdo e confirma o que você já pensa. Ele te mostra pessoas que são como você quer ser. Ele te mostra problemas com soluções simples. E você se sente bem, né? Se sente no controle, você sente que tá aprendendo, que tá evoluindo, que tá crescendo, mas você não tá. Você tá sendo moldada suavemente, constantemente, para se encaixar no que o algoritmo precisa que você seja para continuar engajada. Porque o objetivo do algoritmo não é te deixar inteligente, é te deixar viciada. Quanto mais você consome, mais dados você gera, mais anúncios você vê, mais dinheiro entra para alguém e ele não vai te desafiar, ele não vai te mostrar o conteúdo difícil, ele vai te dar exatamente o que mantém você consumindo. E nesse processo você terceiriza completamente o seu ato de pensar e você chama isso de estar bem informada. Mas deixa eu te mostrar como é que eu percebi isso em mim e como eu comecei a mudar essa realidade. Então, em determinado momento eu tava numa discussão com alguém e eu soltei uma opinião que eu tinha certeza que era minha e a pessoa me perguntou, mas isso é o que você realmente pensa? E aí eu comecei a refletir sobre isso, porque no fundo eu não sabia. Eu não sabia que eu pensava sobre isso. E não sabia responder o porquê eu pensava sobre isso. E aí eu fui investigar, né? Da onde que veio essa opinião. E aí eu descobri, eu vi 3, 4 pessoas falando sobre a mesma coisa e o meu cérebro registrou isso como então essa é a verdade, mas eu nunca tinha pensado de fato sobre isso, eu nunca tinha questionado, eu nunca tinha procurado o outro lado da moeda. Eu só observei, absorvi e adotei. Isso me assustou porque eu me sinto uma pessoa que pensa, né, que questiona, mas na prática eu tava só repetindo como um papagaio e como todo mundo tem feito. Então eu comecei a fazer alguns exercícios. Toda vez que eu pegasse uma opinião forte sobre algo, eu me perguntava, isso é pensamento meu ou eu peguei de alguém? E se eu tivesse pego, eu concordo de verdade ou eu só não quero questionar isso? E sabe que eu descobri que muita coisa que eu achava que eu pensava, eu não pensava. Eu só tinha consumido e não tinha processado, né? Então eu tava vivendo um monte de opinião emprestada, ocupando espaço onde eu deveria estar pensando por mim mesma. E aí eu comecei o processo de deletar mentalmente, tipo, isso aqui é o que eu penso, isso daqui é o que eu ainda não tenho certeza, isso aqui é o que eu vi e eu não tenho total confiança para falar sobre, então eu não vou dar a opinião até realmente pensar. E o começo ele é sempre estranho, né, porque você parece que fica meio perdida, até porque todo mundo parece que tem uma opinião sobre tudo e você fica ali no meio do processo de eu não sei. Mas é libertador, né, porque você performar um conhecimento que você não tem é como você mentir sobre realmente a sua capacidade de pensar sobre o assunto. E quando você quebra isso, você começa a construir o seu conhecimento de verdade, a sua própria opinião. E tem uma grande diferença
diferença entre consumir um conteúdo e deixar o conteúdo te consumir. Não é que você não pode ver vídeo no TikTok, no Instagram, etc. Não é que você não pode aprender com a internet. Você pode, você deve. O problema é quando você só consome e nunca processa. Quando você adota opinião sem se questionar. Quando a sua visão de mundo é um Ctrl+C, Ctrl+V do que você vê no feed. Você pode ver um vídeo falando sobre um assunto e pensar, interessante, mas eu vou pesquisar mais sobre isso. Porque aí você vai atrás, você lê sobre, você vê outros pontos de vista, você pensa sobre aquilo, né? E aí você começa a formar a sua opinião baseada naquele conteúdo como um ponto de partida. Mas se você vê o vídeo e já adota aquilo como uma verdade absoluta, se você começa a defender aquilo sem nunca ter pensado sobre, se você simplesmente aceita porque o algoritmo te entregou, aí você está sendo manipulada e você nem percebe. E tem uma outra coisa, o algoritmo ele não te mostra a realidade, ele te mostra uma versão da realidade, filtrada, curada, enviesada para te manter engajada. Então se você acha que conhece o mundo porque você passa horas por dia no TikTok, no Instagram, você não conhece o que o algoritmo decidiu que você deveria conhecer, que é muito, muito diferente. E isso tem uma grande consequência. Você toma decisão baseada em informação que não é completa. Você julga as pessoas baseada no que você viu num vídeo editado. Você forma opinião sobre assuntos complexos baseados em 30 segundos de alguém falando com certeza sobre aquele assunto. E aí você vive numa versão distorcida da realidade, onde você acha que sabe, mas você não sabe, onde você acha que pensou, mas você não pensou. Mas o que a gente pode fazer com isso? Porque só apontar esse problema não adianta. Então vamos tentar resolver isso, né? Primeiro, pare de aceitar tudo que você vê como verdade, se questione, sempre faça isso. Isso faz sentido? Baseado em quê? Quem que disse isso? Tem um outro lado que eu não tô vendo ou que não está sendo mostrado para mim? Segundo, busque uma informação fora do algoritmo. Livros, conversas com pessoas diferentes, fontes primárias, não só o que chegou até você de uma forma passiva, meio que mastigada. Aqui no YouTube, por exemplo, existem vídeos muito mais longos, muito mais profundos, que fornecem uma visão muito maior sobre esses assuntos. Eu particularmente tenho consumido muito mais o YouTube do que o feed rápido, né? Instagram, TikTok e essas coisas. Terceiro, passe tempo pensando, sem tela, sem interrupção. Só você ir ali os seus pensamentos, porque se você nunca para pra processar o que entra, sempre tudo vai ficar na superfície e vai virar um repositório de opinião alheia. Quarto, aceitar não saber. Aceite que você não precisa ter a opinião de tudo, que tá tudo bem você falar, eu não sei o suficiente sobre isso para ter uma opinião formada, para ter uma posição. Isso é muito mais valioso do que você dizer qualquer coisa só porque você viu alguém falando ou porque você tá repetindo aquela informação. Porque olha, eu tenho certeza que você aí do outro lado tem inteligência própria, né? Você tem a capacidade de pensar, mas se você terceiriza isso tudo pro algoritmo, você fica atrofiada e você vira tudo aquilo que o TikTok, que as redes sociais, que o Instagram precisa que você seja, uma consumidora previsível de conteúdo que reforça o que você já acredita. E eu tenho certeza que você vale muito mais do que isso. Então eu não tô dizendo para você deletar tudo e virar uma eremita. Eu uso a rede social também, faz parte do meu trabalho, eu também consumo muito conteúdo. Mas eu aprendi a fazer isso com consciência. Eu sei quando eu tô só consumindo por consumir. Eu sei quando uma opinião é a minha opinião de verdade ou quando eu peguei emprestado. E você também pode fazer isso. Você só precisa começar a reparar no quanto do que você pensa é seu, no quanto você realmente refletiu antes de adotar aquela crença, aquela posição, aquela defesa, no quanto você tá deixando o algoritmo escrever a sua personalidade. Porque eu tenho certeza que você é muito mais inteligente que o algoritmo quer que você seja. Você é mais complexa do que cabe numa categoria. Você é muito mais profunda do que uma trending. Mas você só vai acessar isso se você parar de aceitar tudo pronto, se você começar a pensar de novo, de verdade, com esforço, com incômodo, com tempo. Ter opinião própria exige trabalho, exige que você saia da sua zona de conforto de consumir confirmação do que você já acredita, exige que você enfrente a complexidade, que você enfrente o outro lado do assunto, que você aceite que a maioria das coisas elas não tem uma resposta fácil, mas é isso que torna você uma pessoa
pensante. Não é consumir muita informação, é processar a informação e formar um pensamento próprio a partir disso. Então, desliga esse algoritmo de vez em quando, senta com seus pensamentos, questiona o que você acha que sabe e reconstrua a sua visão de mundo baseado no que você pensa, não no que o algoritmo te entregou. Porque você tem um cérebro incrível e usa ele antes que o algoritmo decida fazer isso por você.